Eu não podia deixar de registrar a minha primeira leitura em inglês realizada com sucesso. Então hoje eu vim aqui resenhar o livro Rain, Rain e apresentar para você essa história e te convidar para ler essa história também, para ler esse livro. Já quero dizer que tem edição dele em português sim, então eu vou deixar o link de compra aqui no box de descrição para você ir lá comprar o seu e ler. E se você já tiver e ainda não tiver lido, por favor, leia. E eu vou te falar um pouquinho mais sobre esse livro hoje para você tirar esse livro da estante e conhecer a Rose. Como vocês viram, então hoje eu vou resenhar um livro muito especial na minha vida de leitora. O primeiro livro do desafio que eu fiz para mim mesma de ler 6 livros em inglês esse ano. Esse foi só o primeiro, espero conseguir ler os próximos muito em breve. Então vamos lá, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se é novo por aqui e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E vamos lá, eu separei aqui o meu pequeno roteiro para colar. Então aqui nós temos Rose Howard, uma menina de 13 anos com síndrome de Asperger que convive com o pai e a sua cadela chamada Rain, cujo nome foi escolhido por ter um homônimo que é Rain. Homônimos são uma das manias de Rose, ou seja, caçar palavras que soem parecidas, mas que tenham significados completamente diferentes. Inclusive, ela não só fica super animada quando ela acha uma palavra que soa parecida com a outra, como ela também vai lá na lista dela e anota uma lista de várias folhas com várias palavras homônimas, e ela faz dessa lista à mão várias e várias vezes, porque ela não tem acesso a computador, tipo, lá na casa dela não tem computador, então não teria como ela fazer isso de forma digital. Então sempre que acaba, além de ela fazer essa lista, né, ela faz em ordem alfabética, então sempre que acaba o espacinho ali que ela separou para determinada letra do alfabeto, ela começa a lista toda de novo, passando tudo a limpo, deixando mais espaço para cada palavra que ela achar com cada letra do alfabeto. Além de palavras homônimas, números primos e regras também são outras duas de suas manias. E essas manias vêm assim, principalmente essas duas de números primos e regras, deixam ela muito nervosa, então em algumas situações do livro, quando ela fica nervosa com alguma coisa, ela começa a contar, só que em ordem de números primos. Então, às vezes quando a gente fica nervosa, a gente conta, né? 1, 2, 3, não soca a cara dessa pessoa. A Rose não, ela conta em ordem de números primos. E regras também deixam ela muito nervosa. Tipo, quando alguém descumpre alguma regra de algum lugar, que é uma regra que todo mundo deveria saber, ela tem um ataque nervoso e começa a chorar e perguntar pro pai, pro tio, por que aquela pessoa descumpriu aquela regra, sendo que é uma regra tão básica. Falando no pai da Rose, o relacionamento entre eles não é muito afetivo, assim, pelo que eu pude perceber. Mas aí eu não sei se foi uma escolha da autora não mostrar esse lado mais afetivo do pai pela situação que eles passaram, porque a mãe da Rose abandonou ela e o pai dela, então eu não sei se o pai dela ainda vive muito preso no passado, ainda não superou tudo isso, ou se ele realmente não se sente confortável ali com a situação da Rose, não sabe como interagir com a garota, como criar ela do jeito que ela é. Então ele costuma se irritar muito com as perguntas que ela faz, com toda vez que ela tem esse chilique assim por causa do descumprimento de algumas regras, ou contar em números primos, ou quando ela começa a falar demais sobre palavras homônimas, ele corta ela ali no meio e tipo, chega, eu não quero mais ouvir sobre isso. E isso me incomodou um pouco, aliás, assim, essa grosseria dele me incomodou em algumas partes. O tio dela é quem trata ela com mais atenção, na verdade. Ele mora ali próximo, eles moram no mesmo condado que eles falam aqui, não é nenhuma cidade. Eles moram próximos, então o tio dela vê ela com bastante frequência, vai visitar o pai dela e ele trata ela com mais atenção do que o pai. Então é ele que leva ela pra escola, é ele que, tipo, quando ele chega pra buscar ela pra levar pra escola, ele fala, eu pensei em um homônimo ontem de noite, ou ele pergunta como vai a lista de homônimos, responde as perguntas dela quando alguém quebra alguma regra e ela fica nervosa. Ele pede pra ela se acalmar ao invés de brigar com ela e falar que ela tá sendo infantil ou que ela tá fazendo birra por nada. Então ele é muito mais paciente com a Rose, o tio da Rose é muito mais paciente com ela do que com o pai. Eu não posso nem dizer que é porque ele vê a Rose com menos frequência do que o pai dela,
porque às vezes o pai dela trabalha, então às vezes ele sai mais cedo do que a Rose, e aí o tio, que já tá no trabalho, sai do trabalho pra buscar a Rose, pra levar a Rose na escola, sai do trabalho pra pegar a Rose na escola e levar pra casa e depois voltar pro trabalho. Então, assim, né, digamos que talvez o tio dela veja ela mais vezes do que o pai, e aí o pai às vezes depois do trabalho vai num bar ali perto do trabalho, bebe um pouco, volta pra casa, às vezes quando ele volta a Rose já tá dormindo. Então na escola a Rose tem acompanhamento também, além de ela tá 2 séries, eu acho, abaixo da idade dela, da série que ela deveria estar pela idade dela, né? Ela tá 2 séries atrasada, mas não porque, inclusive ela mesma fala isso no livro, não é porque ela não seja inteligente o suficiente pra estar junto com as outras crianças, mas é porque eles meio que não sabem o que fazer com ela. Tipo, ela pode até ser inteligente pra estar na turma que a idade dela deveria estar, mas eles tratam ela como se ela fosse atrasada mesmo, então isso também é meio problemático. Inclusive, não só ela tem o acompanhamento da professora, né, uma atenção especial da professora, como também tem uma espécie de psicóloga, pelo que eu entendi, não sei se é psicóloga, mas tem uma pessoa ali acompanhando ela, sentando do lado dela na sala de aula, sentando com ela no refeitório e ajudando ela a se acalmar quando ela fica ali muito nervosa. E a Rose também, assim, essa mulher que acompanha ela durante as aulas no refeitório é a única companhia dela, basicamente, durante todo o dia ali na escola, porque a Rose não tem amigos, tipo, os colegas dela não caçoam dela, mas também não fazem muito esforço pra se aproximar. Então ela fica ali mais na dela, observando as pessoas e o que as pessoas fazem, e a relação dos coleguinhas dela com os outros colegas, ela fica ali só observando mesmo. Mas o foco dessa história não é a Rose, o autismo da Rose, a evolução pessoal da Rose e o relacionamento dela com outras pessoas. Essas partes são interessantes de acompanhar, sim, dão todo um drama a mais pra história e faz a gente se apegar mais à personagem, torcer mais pelo bem dela e torcer pra que as pessoas em volta dela entendam ela melhor e tratem ela do jeito que ela deve ser tratada e não como uma criancinha. O foco aqui da história é o que vai acontecer depois que uma tempestade passa pelo condado, passa pela cidade, pelo país. A Rose vê o anúncio dessa tempestade na televisão e ela já começa a ficar ali muito nervosa, porque ela não sabe o que pode acontecer depois daquilo, e aí ali o pai dela começa então a se preparar para estocar comida por alguns dias, pilhas para as lanternas e tal. Então a Rose ela fica ali tensa com a tempestade, mas o que vem depois é pior do que a tempestade em si. Então, passada a tempestade, o pai da Rose de manhãzinha deixa a Rain, que é a cadela, deixa a Rain sair pra ir ali fazer o xixizinho dela de todas as manhãs. E o cachorro acaba não voltando, e isso nunca aconteceu antes, eles sempre deixam o cachorro sair de manhã sozinho pra passear, explorar o território ali durante a manhã, fazer o xixizinho e outras coisas. E só que dessa vez ela acaba não voltando e a Rose surta, fica muito nervosa, briga com o pai dela, chora e quer por todos os motivos, óbvio que ela tem motivo pra isso, mas ela quer porque quer que todo mundo pare o que todo mundo tá fazendo pra ajudar ela a procurar a Rain. E aí, vendo que ela não vai ter muita ajuda ali, principalmente do pai dela, que o pai dela fala, não, ela vai voltar, ou ela sempre saiu sozinha. Tipo, nem nisso o pai dela mostra um certo interesse. Meio que parece que ele adotou o cachorro pra fazer o papel dele, sabe? Tipo, ele acha que ele só precisa fazer companhia e dar comida. Não é bem assim. Então a Rose começa a elaborar uma lista e um plano para poder procurar pela Rain desaparecida. Inclusive, na live que eu tava lendo esse livro, alguém falou, né, que esse livro tinha versão em português, porque eu não sabia que tinha. E o nome do livro é Como Procurar por um Cachorro, por Rose Howard. E aí, quem é que vai ajudar a Rose a procurar o cachorro? O tio dela. Então ela vai elaborar ali a maior parte das coisas, mas quando precisar se deslocar, é o tio dela que vai levar ela para os lugares e a gente vai acompanhar aí toda essa tensão assim de ligar em abrigos, colocar cartazes,
tudo isso, assim, a gente vai ser o foco da história, é o que vai deixar a gente mais ansioso pelo final pra saber que desfecho isso vai ter. Então esse é o ponto alto da história de Rain, Rain. Além do desaparecimento, né, do cachorro, isso vai trazer junto a necessidade da Rose precisar se abrir e conversar com outras pessoas, então a evolução dela ali na forma como ela se relaciona com as pessoas próximas a ela, os colegas da escola, o tio, até o pai dela e pessoas desconhecidas também, isso vai ser bem legal de acompanhar. Agora, sobre o inglês. Bom, que eu amei essa história, vocês já sabem, porque eu falei na live, falei no vlog, eu adorei essa história, eu me surpreendi muito. E o inglês foi super fácil e fluido. Eu não sei se essa é uma história... Não, assim, pela personagem ser criança, é uma história mais infantil, mais infanto-juvenil. Mas nem sempre só por causa disso quer dizer que o inglês vai ser mais fácil. E eu me surpreendi muito com essa facilidade, com a facilidade com que eu compreendi. E não é porque o meu inglês é avançado, porque o meu inglês não é avançado. Meu inglês é o inglês, tipo, de 11 anos que eu passei na escola. E que boa parte desses anos que eu passei na escola eu não valorizei tanto assim as aulas ali, eu ficava meio tipo, tá, mas eu fiquei o ano inteiro aqui nessas aulas e eu ainda não entendi qual é o objetivo disso, eu ainda não aprendi nada. E além de, né, alguns canais gringos que eu assisto, filmes e séries que às vezes não tem dublado e aí eu tenho que assistir legendado. Então, óbvio que se tiver dublado eu vou optar pelo dublado, o que é um erro meu, assim, querendo aprender mais inglês, eu deveria me forçar, me obrigar a assistir legendado, mesmo sabendo que tem ali a opção dublado, para eu poder criar esse hábito de ouvir o idioma, né, e de relacionar ali as palavras no idioma à tradução delas. E nem a tradução literal, assim, mas ao contexto mesmo, que foi basicamente o que eu fiz enquanto eu lia Rain, Rain. Eu lia uma frase e eu me forçava o máximo para não ir pesquisar o significado, porque uma palavra tem vários significados e às vezes esses vários significados também tem outras palavras relacionadas a esses significados que também querem dizer a mesma coisa. Então eu me apeguei mais ao contexto em si do que a tradução literal das palavras. Óbvio que algumas palavras eu precisava pesquisar para poder entender o contexto, mas eu tentei me forçar mesmo a não fazer isso. Então, no começo, eu pesquisava muitas palavras e aí eu anotava. Ó, vou tirar essa jacket que tá me atrapalhando. Então, no começo, eu pesquisava os significados das palavras e sublinhava e anotava. E no final dos capítulos, eu fazia um resumo do que eu tinha entendido. Ó, então aí eu escrevia um resumo do que eu tinha entendido, do que tinha acontecido no capítulo, pra poder fixar essas informações mesmo, pra ver se eu tinha entendido realmente o que eu tinha lido. A diagramação também ajudou muito, as letras são bem grandes e o espaçamento também é muito bom. Tentando achar uma página cheia aqui, né? Os capítulos são super curtos. Ó, então tipo assim, 2 páginas. Dá pra ver que tem bastante diálogo também. E as letras grandes, o espaçamento muito bom, então tudo isso ajudou muito também a ter ali uma sensação de que eu tava avançando na leitura. E também eu pensei que eu ia ficar muito empacada nesse livro, mas acabou que isso não aconteceu. Eu, mesmo separando metas muito pequenas, tipo, tinha dias que eu tinha que ler 20 páginas ou até menos, às vezes eu até deixava acumular e tinha ali 40, 50 páginas pra ler. Mas mesmo assim passou muito rápido e não empacou as minhas outras leituras, porque eu não tava lendo só esse livro. Eu tava lendo Outlander, eu tava lendo Flores pra Algernon, acho que eu tava lendo Star Wars, não sei se eu já tava lendo Star Wars também, Como Sobreviver à Realeza. Então eu tava lendo muitos outros livros enquanto eu lia esse e eu pensei que eu ia ficar muito empacada e que eu ia desanimar e acabar abandonando. Mas felizmente isso não aconteceu. E eu li em uma semana, assim, super tranquilo, bem rapidinho e agora... Eu até comentei, acho que eu comentei no vlog ou na live, que eu já quero fazer um TBR só de livro em inglês, mas vamos com calma, né? Então é isso sobre esse livro, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha feito você entender aí mais ou menos sobre o que essa história se trata. Eu contei o básico do que vai levar até o
o foco assim da história. Tem muita coisa pra acontecer ainda, além disso que eu comentei. Então eu espero mesmo que você tenha gostado. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários e aproveita pra deixar também dicas de livros fáceis pra serem lidos em inglês, tanto pra mim quanto pro pessoal que tá aí assistindo e que quer ler em inglês também, mas quer começar por livros mais fáceis. Então deixa aqui suas indicações. Eu sei que tem professora de inglês por aqui me assistindo, viu? Então não saia desse vídeo sem deixar a sua dica, sem deixar o seu like e sem se inscrever e ativar as notificações, que é muito importante também pro YouTube entregar cada vez mais os vídeos aqui do canal, tanto pra você quanto pra pessoas novas chegarem aqui e conhecerem o Sonho de Estante e formarmos uma comunidade cada vez maior. E é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!